Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos o assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos considerando joias espirituais, da semana 6 a 12 de fevereiro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora encontrarmos joias espirituais. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, para que você possa estar recebendo notificações de vídeos novos. E se você puder, deixe o seu like, para que o YouTube possa estar disponibilizando esse vídeo para mais pessoas. E assim, elas também terão a oportunidade de encontrar joias para suas reuniões. Então vamos iniciar fazendo a pergunta da apostila, mas inicialmente vamos ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 33, que diz assim: Da tribo de Zebulão havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha, com todas as suas armas de guerra. Todos apoiavam Davi com plena lealdade. E a nota diz assim: todos os que apoiavam Davi não tinham coração dúplice. Então a pergunta: que bom exemplo os 50.000 homens da tribo de Zebulão deixaram para nós? Então nós podemos responder simples, assim, O relato mostra que esses guerreiros não tinham um coração dúplice, não eram falsos, eram totalmente leais a Davi, todos o apoiavam de coração. Então isso nos ensina que nós não podemos ter um coração dividido, adorar a Deus e tentar fazer a vontade do mundo. O nosso coração deve estar totalmente voltado para adorar a Jeová e aplicar aquilo que Ele ensina em nossa vida. E podemos apoiá-lo pela nossa participação zelosa na pregação, de casa em casa, e ler a Palavra de Deus regularmente. Agora vamos fazer a segunda pergunta da nossa apostila, aonde iremos encontrar algumas joias espirituais. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então nós podemos ler o capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 6, que diz assim: Os filisteus perseguiram de perto Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatã, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agora 6. Assim Saul e seus 3 filhos morreram, e todos os da sua casa morreram na mesma ocasião. Saul, ele foi muito corajoso. Ele lutou e ganhou muitas batalhas para Jeová. Mas, infelizmente, no Monte Giboa, ele e seus filhos morreram. Talvez, olhando somente para esse versículo, nós poderemos nos perguntar: mas por que Jeová deixou isso acontecer? Ele era ungido de Deus. Mas quando nós olhamos a história da vida de Saul, entendemos por que isso aconteceu. Então, qual é a lição para nós? Isso nos ensina que nunca devemos observar ou ouvir somente um lado da história. Isso vale não só para os anciãos, que têm a responsabilidade de julgar, mas para todos os servos de Deus. Tomar uma ação ou resolver uma questão sem ouvir os dois lados pode ter consequências trágicas. Então, sejamos sábios e agiremos corretamente, sempre ouvindo e vendo os dois lados da história
para que assim possamos julgar ou tomar uma boa decisão. Outra joia que podemos encontrar ainda no capítulo 10, nós podemos fazer leitura do versículo 11 e do versículo 12, que diz assim: Quando todos os habitantes de Jabes, em Gileade, ficaram sabendo de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, todos os guerreiros pegaram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles enterraram os ossos debaixo da árvore grande em Jabes e jejuaram por 7 dias. O povo de Jabes, eles tiveram compaixão de Saul e de seus filhos, e os enterraram com dignidade. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles sentiam gratidão. Por quê? Porque alguns anos antes, Saul os havia salvados. Lição para nós. Nós hoje também somos muito gratos pelo que Deus fez por nós. Jeová, ele deu o seu Filho para que morresse por nós e nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna, fazendo a vontade de Jeová. Então, como nós podemos demonstrar essa gratidão? Então, por ter fé no sacrifício de Jesus, fazer a vontade de Jeová. E quando também os nossos irmãos fazem algo para nos ajudar, nós também podemos ser gratos. Nós podemos retribuir quando tivermos a oportunidade, pois esse passo a passo faz parte de ser cristão. Então, quando você é grato ou quando você faz o bem para alguém, pode ter certeza que você será lembrado pela sua generosidade. E quando você necessitar de ajuda, tenha certeza que você obterá essa ajuda. Agora vamos passar para o capítulo 11 e vamos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Assim, Davi foi ficando cada vez mais poderoso, e Jeová dos exércitos estava com ele. O relato ele mostra que Davi ele ficava cada vez mais forte diante de tanta conquista. Mas o motivo por trás disso era porque Jeová estava com ele. Lição para nós: nós hoje só teremos conquistas na vida, tais como uma família feliz, um coração obediente, somente se Jeová estiver do nosso lado. Então, seja fiel como Davi foi, e tenha um coração obediente como Davi tinha. Pois mesmo se falharmos, assim como Davi falhou, podemos ter certeza que temos um ajudador junto ao Pai para nos salvar. E nós também, independente das dificuldades que aconteçam em nossa vida, nós estaremos firmes e fortes, pois Jeová estará sempre do nosso lado. E outra joia que nós podemos tirar, ainda no capítulo 11, nós podemos fazer a leitura do 17 ao 19, que diz assim: Davi expressou este desejo: Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Então os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Ele disse: Em respeito ao meu Deus, eu jamais faria isso. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Então Davi, por respeito à santidade da vida, por respeito ao sangue, ele não bebeu daquela água que foram trago pelos homens, mas derramou por terra, porque ele sabia que os homens tinham arriscado demais as suas vidas para conseguir aquela água. Então, que lição nós podemos tirar desse versículo? Bem, nós devemos entender que a vida ela é sagrada.
Então nós podemos pegar 2 pontos. Será que nós arriscamos a nossa vida demais por talvez praticar algum tipo de esporte radical? Será que realmente nós estamos dando valor à nossa vida, representando assim o sangue maravilhoso que foi derramado por Cristo? Será que nós damos dignidade, nós damos valor à vida quando nós estamos passando por um problema de saúde e respeitamos a lei de Deus, de não contrair sangue, não fazer transfusão de sangue? Será que figurativamente nós derramamos por terra? Então, dá valor a esses quesitos, quando assim for determinados, pode ter certeza que nós estaremos dando valor à vida, o sangue, que é tão precioso para Jeová. Então, tenha isso em mente. Faça a vontade de Jeová, não arrisque a sua vida e nunca coloque ela em jogo. Se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová sempre estará do nosso lado, nos conduzindo com tranquilidade, e teremos a nossa vida resguardada. Então, meus queridos irmãos, essa foi algumas joias espirituais. É claro que nesses capítulos existem várias outras, mas se a gente for tentar achar tudo, o vídeo vai ficar muito longo e os irmãos não vão assistir até o final. Então, se você encontrou alguma joia espiritual, deixe lá nos comentários, assim como os irmãos vêm fazendo. Esses que fazem estão de parabéns, continue assim, que Jeová possa continuar também abençoando a cada um de vocês. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.